Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta caminhada com Jesus, aprendendo com Jesus como nós devemos conquistar a nossa vida eterna. A vida eterna. Nós, após o pecado de Adão e Eva, nós fomos expulsos do paraíso. E agora nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio do céu para morrer na cruz e dar a vida por cada um de nós. Porque Deus quer dar de volta para nós a vida eterna que foi perdida no paraíso. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele colocou uma condição de que os dois jamais iriam morrer, mas a condição era de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, eles iriam morrer. Eva, levada pela tentação, acabou desobedecendo a Deus e comeu do fruto, e depois levou Adão também a comer o fruto. E agora, meus irmãos, a morte entrou no mundo. Aqueles que foram criados para não morrer, por livre e espontânea vontade, dentro do livre-arbítrio, comeram fruto. E agora nós temos que nos deparar com esta situação, a morte. Mas Jesus, quando ele vem, ele vence a morte quando ele morre na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas antes ele suplica ao Pai que não leve mais em conta as nossas faltas. O Pai dá o perdão, a porta do céu que nós não poderíamos entrar foi aberta, a porta do inferno foi fechada, embora ela se mantenha aberta até o dia que o Senhor voltar. Quando Jesus vier na sua glória, ele irá levar
para o céu todos aqueles que foram fiéis a ele, e aqueles que não foram serão condenados e irão para o inferno. E aí a porta do inferno se fechará. A porta do céu que estará aberta também se fechará. E aí os que entrarem no céu nunca mais sairão de lá. E os que forem para o inferno nunca mais sairão de lá. Claro, a questão da porta é uma metáfora só para nós entendermos o significado de entrada no céu e de entrada no inferno. Aqui eu estou falando para você a respeito do fim, o que irá acontecer no fim de tudo, que na verdade o fim será o começo de tudo. O começo da eternidade com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, ou seja, com a Santíssima Trindade, no céu ou no inferno. Aqueles que levarem uma vida santa aqui na terra, mas morrerem com o pecado venial, e isso nós vimos no dia 2 de novembro, eles irão para o purgatório, mas quem vai para o purgatório está salvo. Mas ninguém entra no céu com resquícios de pecado, de pequenos pecados, que são chamados de veniais. Então, vai para o purgatório, passa o tempo de purificação e depois entra no céu, definitivamente. Quem vai para o purgatório está salvo. Quem vai para o inferno nunca mais sairá de lá, como eu acabei de dizer. E quem vai para o céu também nunca sairá de lá. Felicidade eterna, sofrimento eterno. De uma certa forma, eu acabei resumindo para você o evangelho de hoje, que está em Lucas 17, do versículo 26 até o 37. Então, Jesus está dizendo que como aconteceu no tempo de Noé, que foi avisado todo o povo, porque o povo estava levando uma vida totalmente errada, não queria saber de Deus, deu as costas para Deus, viviam nos prazeres desta vida. E Deus avisou a Noé que construísse uma arca, e nessa arca entraria quem quisesse. E Deus também pediu para Noé que entrasse os casais de animais para que pudesse recomeçar um novo tempo, uma nova vida, a partir daquele momento em que iria vir um grande dilúvio sobre a terra. Então, aqueles que entrassem na arca se salvariam. Os que ficassem do lado de fora seriam engolidos pelas águas e morreriam. Moisés, ou melhor dizendo, Noé, constrói a arca. Os povos, as pessoas que estavam no tempo de Noé, não acreditaram, fizeram gozação, pensavam que isso era uma mentira, diziam que Noé estava gagá, era um velho gagá, porque o céu estava tão limpo e isso jamais iria acontecer de chover. E Noé, fiel e firme ao que o Senhor havia falado, Noé foi até o final. Quando a arca é construída, o povo entra. A família dele entra, os animais entram, o povo fica de fora, foram engolidos e morreram. Não teve perdão, meus irmãos, só teve justiça. Era melhor que eles se arrependessem, reconhecessem e entrassem na arca. Eles não quiseram entrar. Foram engolidos e todos morreram, com exceção de Noé, sua família e os animais que entraram. Aí Jesus está dizendo que a vinda dele, quando ele vier na sua glória,
é assim que vai acontecer, de forma bem semelhante ao que aconteceu no tempo de Noé. Quem foi fiel irá com Jesus. Quem não foi, se perderá para sempre. A mesma coisa Jesus conta, se referindo ao que aconteceu também no tempo de Ló, no tempo de Abraão. Abraão estava ali nas redondezas da cidade de Sodoma e Gomorra, e a vida lá não estava boa. Os homens também deram as costas para Deus, e quando os anjos foram lá para constatar o que estava acontecendo, claro que os anjos já sabiam, e chegando lá, aqueles homens que viviam a vida errada ainda quiseram manter relação sexual com os anjos. E aí entra a questão de que homem não pode manter relação sexual com homem e mulher não pode manter relação sexual com mulher. Quando os anjos viram que eles estavam querendo ter essa relação sexual, os anjos disseram para Ló: saiam daqui, porque a ira de Deus irá se manifestar. E naquele momento que Ló foi embora, caiu fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, não sobrou ninguém. Só a família de Ló é que foi salva, com exceção da esposa, como Jesus está falando aqui, que ela olhou para trás, e os anjos disseram que ninguém podia olhar para trás. Olhar para trás tem o significado o seguinte: é querer voltar à vida velha, é querer estar lá e tudo mais. Ela se transforma numa estátua de sal, e Ló vai com os outros, e a família de Ló se salva. Então Jesus faz essas duas referências para mostrar que ele irá voltar a qualquer momento e que nós precisamos estar preparados, e nós não podemos brincar com isso. Temos que viver uma vida santa. Tanto o pessoal da cidade de Sodoma e Gomorra, como os do tempo de Noé, foram pegos de surpresa. Eles não acreditavam, eles queriam continuar naquela vida errada e foram pegos de surpresa. A porta da arca se fechou. Eu dei essa parada para você pensar. A porta da arca se fechou. Quem estava dentro salvou-se. Quem estava fora perdeu-se para sempre. No tempo de Ló, os que saíram de Sodoma e Gomorra se salvaram. Os que permaneceram se perderam para sempre. Isso não é história de carochinha. Isso é uma verdade. Não brinquemos com Deus. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 6, com Deus não se brinca. E aí Jesus fala que numa casa onde tem os fiéis e os infiéis, os fiéis se salvarão, os infiéis se perderão. Aí ele dá o exemplo. Uma casa de duas pessoas, uma que é fiel se salvará. A que é infiel se perderá para sempre. Aí ele vai falar de nora, de sogra, de pai e de mãe. A pergunta que eu te faço no dia de hoje: se o Senhor chegasse agora, você iria para o céu ou para o inferno? Não brinquemos. Eu fiquei muito triste com um vídeo que está aí na internet de um sacerdote
infelizmente, falando que esse negócio de ir para o inferno é conversa fiada. Eu não sei como é que ele, quando medita essas passagens do Evangelho, aonde Jesus fala da condenação para os infiéis, eu não sei o que é que se passa na cabeça dele, mas ele dizia que todo mundo vai se salvar. E até mesmo aqueles que estão no pecado, no último momento, essa pessoa vai se arrepender. Sim, algumas sim, outras não. Porque então todo mundo que tem morrido tem se arrependido no último momento? Isso é verdade? Aí nós vemos essas pessoas que morrem subitamente, não tem tempo nem para pensar, e ela morre. Meus irmãos, não vamos entrar nessa história. Não vamos cair nessa história. O evangelho de hoje, Jesus está deixando bem claro. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Está entendendo? Essa é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Nem todo mundo que morre se salva. Agora, eu não vou dizer que essa ou aquela pessoa se salvou ou não, mas há indícios de situações de pessoas que não estavam levando uma vida com Deus e morreu. E chegar claramente e dizer assim, não, ela está no céu. Imagine, um homem morre num motel, adulterando ainda. Ele não teve nem tempo de se arrepender e agora ele morreu e já foi para o céu. Imagine, o último ato daquela pessoa foi o adultério. E aí ela morreu e foi para o céu. Não vamos entrar nessa história. São Paulo, falando para Timóteo, ele diz o seguinte: conquiste a vida eterna. A vida eterna é uma conquista diária. Ninguém vai entrar no céu pecando contra os mandamentos. Os 10 mandamentos são o norte para nós entrarmos no céu. Senão não haveria cabimento de Deus ter nos dado os mandamentos. A morte de Jesus na cruz foi realmente para que todos nós nos salvássemos, e Jesus nos salvou. Todos foram salvos com a morte de Jesus na cruz. Mas a resposta será nossa com as nossas atitudes. Imagina, uma pessoa morre roubando, não tem nem tempo de se arrepender e está no céu agora. Se fosse assim, entre aspas, meus irmãos, seria maravilhoso, não é verdade? É só, vai cometendo seus atos contra a natureza, contra Deus, contra os ensinamentos do Senhor, e no final todo mundo vai para o céu. Esse tipo de pregação, que todo mundo vai para o céu, não estimula ninguém a lutar contra o pecado, não estimula ninguém a viver a santidade. Não vamos entrar nessa. Jesus está dizendo bem claro, no tempo de Noé, quem não entrou na arca não se salvou. No tempo de Ló, quem não saiu da cidade de Sodoma e Gomorra não se salvou. Precisamos lutar constantemente. Esse é o ensinamento da igreja, é o que nós encontramos na vida dos santos. Os santos lutando contra o pecado. Lembremos lá de São Francisco de Assis, quando foi tentado contra a castidade, ele vendo que a coisa estava muito forte, ele se jogou nos espinhos. São Bento rolou na neve. E tantos outros santos. Irmãos, meus irmãos, lutemos. Lutemos. Se você caiu em algum pecado, principalmente se for pecado mortal,
procure imediatamente o sacerdote, se confesse, porque nós não sabemos o dia e nem a hora do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele está deixando bem claro no evangelho de hoje: não vamos brincar. Não brinquemos com a nossa salvação. Digo mais uma vez, imagina a pessoa ganhar o céu vivendo uma vida pecaminosa. Não tem lógica. Não tem lógica. Se entra no céu quem vive a santidade. Então, lutemos para ser santos, porque só a santidade é que pode nos levar a Deus. Sem a santidade, vai dizer na carta aos Hebreus, é difícil agradar a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado.